Paulo Enéas, vocês também foram alvo desse mesmo pedido aí de requerimento do Renan Calheiros pedindo a quebra do sigilo. Vocês recorreram à justiça, como é que está a situação do site Crítica Nacional? Perfeito. Augusto, muito obrigado pelo convite, boa noite, bom dia ao público, à Leda Nagli, ao Fiuza, enfim, ao Alan, meu amigo Alan dos Santos, enfim. Bom, na verdade, o que nós estamos observando no mundo hoje, aqui no Brasil em particular, é um ataque sem precedentes à liberdade de expressão. Eu acho que nós temos que ter isso como pano de fundo. Ou seja, um ataque que vem tanto do setor público, do Estado, né, do entes do Estado, no caso uma CPI e outros, né, investigações judiciais de constitucionalidade questionável, além, o que é tão grave quanto, ao meu ver, o ataque à liberdade de expressão feito por entes privados, que no caso as empresas monopolistas que controlam as plataformas hoje que quase todos nós usamos, que são as plataformas onde as pessoas exercem materialmente a sua liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão ela não é uma abstração, né? Ela é um ato concreto. Como é que você exercia a liberdade de expressão há 100 anos, há 50 anos? O sujeito subia num caixote com o megafone e dizia o que queria falar, né? Hoje ninguém faz isso, né? Só um maluco, né, faria isso. Você usa mecanismos que a tecnologia proporciona para isso. Então, a partir do momento que essas empresas disponibilizam esses recursos, essas plataformas, e elas passam a ser objetivamente um meio de exercício da liberdade de expressão, e elas passam, na prática, a impor regras, como o Alan escreveu bem aqui, que são vagas, e a própria experiência também aqui da Leda, que são vagas o bastante, para, na prática, cercear essa liberdade. Então, nós estamos em um ambiente de ataque à liberdade, agora também de entes privados. No caso da CPI, para ser um pouco sucinto, nós tivemos, sim, houve o requerimento, que nós, em primeiro lugar, já é importante frisar, eu não tomei conhecimento formal, no sentido, né, jurídico, formal, não recebi lá nenhum documento oficial, não sei, que a CPI manda alguém lá para você assinar e se certificar disso. Então, até o momento, não recebi como pessoa física nenhuma informação oficial a respeito de quebra de sigilo. Nós acompanhamos, todos os senhores acompanharam, obviamente, a última sessão da CPI da semana passada, onde foi feita a quebra de sigilo em bloco, sem, inclusive, que dos vários veículos, com exceção da Jovem Pan, que o Renan recuou no momento, mas é curioso que a votação foi feita em bloco, sem que a comissão analisasse as alegações apresentadas. Agora, se você vai analisar as alegações, elas beiram ao risível, porque elas são um conjunto de retóricas de natureza política, que, na verdade, que está sendo usada para justificar a quebra, que não está de acordo, não está em linha com o que diz a lei, com o que diz, por exemplo, a lei complementar número 105, que disciplina a maneira pela qual um ente, um órgão de investigação pode e deve, né, um prerrogativo de um órgão de investigação, eventualmente, fazer uma quebra de sigilo. Não atende, ela se estende aos anos de 2018 e 2019, quando, na verdade, a Constituição deixa claro, no seu artigo, que não me lembro qual agora, acho que o 58 ou 52, que uma CPI ela tem que ter um objeto bem definido de investigação. Então, o objeto dessa CPI qual que é? Aquele que foi instalado por ordem, por sinal do Poder Judiciário. É investigar as ações, o que eles chamam de omissões do governo federal no período da pandemia. A pandemia teve início oficialmente no Brasil em 2020, né? Em março de 2020. Até a data exata foi declarado estado de emergência, etc. Então, é o caso de se perguntar, em que medida a minha movimentação bancária ou dos editores dos outros sites, ou do site do Crítica Nacional, do canal, nos anos de 2018 e 2019, guarda relação com qualquer coisa remota relativa à CPI. Então, só aí você já mata qualquer legalidade nessa iniciativa. Então, diante da absoluta falta de base legal, porque não atende aos requisitos de objeto definido para a investigação, né, à medida que foge do escopo, sai do ano de 2020, né? Não atende aos requisitos de investigação de quebra de sigilo impostos pela lei. Não especifica não especifica. Cometeu, e o mais importante, dizer, bom, eu estou abrindo a quebra de sigilo aqui de tal editor, eu, Paulo Enéas, ou do Alan dos Santos, ou do editor de tais e tais sites, por conta de tais e tais conjuntos de fatos que sugerem a possibilidade de que eles tenham, ou algum deles tenha cometido ilícito. Digamos, se fosse isso. Isso não está presente. É um conjunto de ilações retóricas, como, por exemplo, a de falar que são sites que disseminam fake news. Nós estamos interpelando judicialmente todos que nos acusam de fake news, porque vai ter que provar onde é que há algum conteúdo falso, né? Que é a tradução supostamente de fake news, notícia falsa. Primeiro, se é crime,
E onde é que há? Eu respondo pelo meu site, nós não publicamos notícias falsas, evidentemente. Então fica claro que, na verdade, é um artifício retórico, canalha, do sentido técnico da palavra, se existe, para exercer na prática um ataque à liberdade de expressão. E reparem que ele é direcionado, né? É direcionado a veículos que são diferentes entre si, obviamente, mas que têm basicamente em comum, aquele que o Alain observou muito bem, estão basicamente num campo que está na contramão de uma narrativa hegemonista única que vem se tentando impor no país e no Ocidente, de modo geral, tanto em relação a aspectos de comportamento e valores, e em particular agora no contexto da pandemia, né? Ou seja, está se fazendo tudo aquilo que o oposto que é a prática da ciência, que é a dúvida, o questionamento e a discussão. Então, criminalizou-se a dúvida, questionamento e discussão, e quem ousa suscitar essa dúvida e discussão, que os próprios cientistas fazem com seriedade, é criminalizado, como aconteceu com o site os canais da Leda e outros, né? Óbvio que estamos tomando medidas jurídicas e eu vou informar a medida jurídica específica à medida que meu advogado e nossos advogados forem dando a informação precisa a respeito, né?